Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos dar continuidade à implementação da nossa aplicação e nós vamos incluir um padrão de projeto que se chama DTO. Então, qual que é o objetivo desse padrão de projeto? Esse padrão de projeto, a ideia principal dele é capturar os dados que vêm de um cliente, que no caso aqui pode ser HTML ou o JSON, por meio de uma classe que se chama DTO, e essa classe DTO vai transferir os dados para uma classe de entidade, que é a classe de entidade que nós já implementamos na nossa aplicação. Além de receber esses dados e transformar em uma entidade, transferir para uma entidade, ou seja, mapear esses dados que vêm do cliente para uma entidade, o DTO também tem a função de fazer o caminho inverso, ou seja, capturar os dados de uma entidade e responder esses dados da entidade para o cliente. Então, para que nós possamos implementar este padrão de projeto, nós temos que criar mais um grupo de estrutura de classes, onde nós teremos a nossa classe, no caso da nossa aplicação, o estudante create DTO. A gente vai ter que ter uma classe mapeadora, ou seja, aquela classe que vai transformar um objeto DTO em um objeto estudante. E também nós vamos ter uma classe DTO que vai ser responsável por retornar os dados para o cliente. E nós temos também que implementar o mapeamento entre a entidade estudante para essa classe DTO que vai ser responsável por enviar os dados de volta para o cliente. Então, vamos realizar essa implementação. Então, nós já estamos com a aplicação aqui aberta. O primeiro passo que nós temos que fazer é vir aqui no nosso POM e colocar a dependência que nós vamos utilizar para fazer a classe mapeadora. Então, você vem aqui no final do dependência, dá Ctrl V aqui em relação a essa dependência aqui do Model Mapper, vamos salvar e observe aqui que ele vai baixar as dependências. Depois dele baixar as dependências, vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do projeto, clicar em Maven Update Project, para que nós possamos garantir que todas as dependências sejam baixadas com sucesso aqui na nossa aplicação. Então, nós vamos primeiro criar a nossa classe que vai capturar os dados que vai vir do cliente para depois transformar esses dados em dados de entidade. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui em cima do pacote principal, New Class. Esta classe ela vai ficar no pacote DTO e o nome dela vai ser Estudante Create DTO. Vamos clicar em Finish. E aqui nós vamos definir quais são os atributos dessa classe. Então, essa classe, como vai ser uma classe que vai capturar os dados do cliente para depois transformar numa entidade, nós não vamos precisar do ID. Então, nós vamos utilizar somente nessa classe aqui o nome e a idade do estudante. Então, basta a gente vir aqui no modelo, copiar o nome e a entidade, e depois nós vamos colocar as validações nesses atributos. Uma vez que os dados estão vindo do cliente, esses dados devem ser validados. Então, nós vamos colocar as validações aqui de dados relacionados ao nome e à idade do estudante. Então, para a gente não perder tempo, eu já digitei as validações aqui. Observe que o atributo nome ele vai ser validado pelo not blank pelo um tamanho mínimo. Então, se ele tiver menos que 2 caracteres, ele vai ser retornado um erro. E também, se ele vir vazio, também vai ser retornado um erro. E a idade do estudante, o estudante vai ter que ter no mínimo 18 anos. Vamos criar os getters e setters. E depois nós vamos criar a estudante response DTO. Então, clique com o botão direito, Source, gerar getters e setters. Selecione todos e clique em Generate. Agora nós vamos criar a classe que vai ser responsável por pegar o dado de uma entidade e retornar para o cliente, que vai ser a estudante response DTO. Então vamos clicar com o botão direito aqui em cima do pacote DTO, que nós já criamos, New Class. Então vamos criar o nome da classe, que vai ser a estudante response DTO. Vamos clicar em Finish. E aqui nós vamos colocar as informações dessa classe. Como essa classe, os dados dela, ela vai capturar os dados da entidade e transferir para o cliente,
muitas vezes é necessário que nós transferimos o ID também. Então, essa classe ela vai ter os mesmos atributos da classe de modelo de estudante. Então, nós vamos copiar esses atributos aqui e nós vamos colocar esses atributos aqui nessa classe. Feito isso, nós vamos apenas gerar os getters e setters. Então, clique com o botão direito do mouse aqui, Source, gerar getters e setters. Selecione e clique em Generate. Pronto. As nossas duas classes DTOs, agora elas estão já criadas. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma classe que seja responsável por pegar um objeto, por exemplo, da CreateDTO e transformar em uma entidade. Qual que é a entidade? O estudante. E também, essa classe ela vai ter condições de pegar um objeto do estudante e transformar em um estudante response DTO, para transferir essa resposta para quem fez a requisição, para o cliente. Então, nós temos que clicar com o botão direito do mouse aqui em cima desse pacote e nós vamos criar agora uma classe de configuração. Essa classe de configuração, ela vai ser responsável por gerar um bin e esse bin nós vamos utilizá-lo para injetar como dependência na classe que vai fazer a transformação entre o estudante CreateDTO para estudante e entre o estudante para o estudante response. Então, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui em cima do pacote DTO, New Class. Vamos colocar esta classe aqui, vamos apagar o DTO, o pacote, e vamos colocar configuração. Vamos colocá-la no pacote configuração, porque ela vai ser uma classe de configuração. E essa classe vai se chamar Model Mapper Config. Vamos clicar em Finish. E aqui nós vamos anotar essa classe com a anotação de Configuration. Pronto, nós já estamos informando aqui para o Spring Boot que essa classe ela vai produzir um bin. E esse bin ele vai ser produzido por esse método que nós vamos implementar aqui agora. Pronto, eu já digitei o método para a gente não perder tempo. Então, esse método aqui, ele vai produzir este bin, que é do tipo Model Mapper. Quem que vai ser esse Model Mapper? Ele vai ser a classe que nós vamos utilizar, que nós colocamos a dependência dela aqui no nosso POM, que nós vamos utilizar para fazer a transferência entre o DTO Create para a entidade e entre a entidade para o DTO Response. Então, essa classe aqui ela está produzindo um bin. Então, o fato de eu estar anotando essa classe aqui com configuration, eu estou informando para o Spring Boot que existe um método aqui dentro dessa classe que vai produzir um bin, que vai produzir um objeto. E esse objeto vai ser gerenciado pelo framework. Então, o objeto que eu estou criando aqui para que o Spring Boot gerencia é o Model Mapper. E esse objeto aqui, eu vou poder injetar ele nesta classe que eu vou criar agora para que nós possamos fazer o mapeamento entre as entidades e os DTOs. Então, vamos criar agora essa classe para que nós possamos injetar este bin aqui na nossa classe. Então, vamos aqui no DTO, clicar com o botão direito do mouse, New Class. Vamos criar aqui a classe Estudante Mapper. Então, essa classe que vai ser responsável por fazer o mapeamento. E ela vai estar dentro do pacote Mapper. Clique em Finish. E aqui nós vamos, primeiro, injetar esse bin que nós criamos aqui, ó, que nós estamos criando para que o Spring Boot gerencie ele. Então, você vem aqui, copia o nome dele e cria a injeção de dependência desse bin aqui nesta classe. Vamos dar Ctrl espaço para importar e a gente vai chamar de Mapper. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos anotar com autoride para fazer a injeção de dependência. Pronto, já criamos o nosso mapeador, vamos salvar aqui. E agora estamos prontos para que nós possamos utilizar esse mapeador. Uma coisa que eu estava esquecendo é que essa classe eu vou criá-la como um componente. Para quê? Para que eu possa utilizar essa classe aqui injetada também no nosso controlador, que nós vamos fazer a transferência de dados entre os DTOs e a entidade no controlador. Então, pelo fato de eu estar anotando essa classe com componente, eu vou ter condições de injetar essa classe aqui dentro do controlador no próximo vídeo que a gente vai fazer, para que nós possamos fazer a transferência entre
os dados do DTO para a entidade e da entidade para o DTO. Então, agora, vamos criar os métodos aqui que vai fazer a transformação. Então, o primeiro método que a gente vai criar vai ser um método que vai pegar o objeto que está vindo do DTO e transformar para uma entidade. Eu já criei o método aqui para a gente não perder tempo. Então, observe que esse método ele vai receber um objeto DTO como parâmetro, ou seja, o objeto que está vindo do cliente, e ele vai retornar uma entidade. Ele vai transformar esse objeto aqui, DTO, num objeto entidade. Então, este objeto DTO que está chegando, eu vou passar ele como parâmetro aqui para esse método map desta injeção de dependência que a gente colocou aqui de Model Mapper. Então, o que esse método vai fazer? Ele vai pegar esse objeto aqui, que eu estou passando aqui como no primeiro parâmetro do método map, e vai transformar num objeto do tipo estudante. Então, por isso que eu estou passando o nome da classe aqui, estudante. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os dados que estão aqui, ou seja, o nome e a idade do estudante, que está vindo aqui no DTO, vai criar um objeto do tipo estudante, inserir esse nome e essa idade nesse objeto estudante e entregar nesse objeto aqui para mim. E na sequência eu estou retornando esse objeto. Então ele está fazendo a transferência de um DTO para uma entidade. Agora nós vamos fazer um outro método aqui que vai fazer o papel ao contrário. Ou seja, ele vai pegar os dados de uma entidade e transformar num estudante response DTO. Ou seja, para a gente responder esse objeto para o cliente que está solicitando algum serviço da nossa aplicação. Eu já digitei o método aqui para a gente não perder tempo digitando. Então, observe que ele está fazendo o papel inverso desse aqui. Esse aqui está pegando um DTO e retornando uma entidade. Este aqui está pegando uma entidade e ele vai retornar um DTO. Então, é o mesmo princípio, só que ele está fazendo o papel inverso. Então, eu estou passando a entidade aqui como parâmetro e eu falo, ó, pego os dados dessa entidade aqui, crio um objeto do tipo estudante response DTO e transfere todos os dados dessa entidade para esse objeto estudante response DTO. E me entregue esse DTO aqui. Feito isso, o que eu estou fazendo? Retornando esse DTO. Agora, o que nós vamos ter que fazer aqui na nossa aplicação? É muito comum nós termos um método que liste todos os estudantes, ou seja, a gente retorne uma lista de estudantes para o cliente aqui na nossa aplicação. Então, nós temos que criar também um mapeador, um método que mapeie uma lista de entidades para uma lista de estudante response DTO, porque nós vamos também não só devolver estudantes response DTO para o cliente, a gente vai também devolver uma lista de estudante response DTO para o cliente. Então, nós vamos pegar aqui e definir esse método. Eu já criei um método aqui para a gente não perder tempo. Então, o list aqui eu estou importando do Java Útil e esse collectors aqui também estou importando do Java Útil. Observe aqui. Então, o que esse método faz? Ele recebe uma lista de estudantes, que é do tipo entidade, uma lista de entidades, e está retornando uma lista de estudante response. Então, estou utilizando um lambda para fazer isso, mas basicamente o que esse código está fazendo? Pegando objeto por objeto estudante que está dentro dessa lista aqui, chamando esse método DTO que nós criamos aqui em cima, passando quem? Uma entidade, que é essa entidade estudante aqui, que ele pegou de dentro da lista. Ele transfere para esse método transforma essa entidade em DTO, e eu vou adicionando esse objeto DTO dentro da lista que está sendo criada. Então, basicamente, eu estou recebendo uma lista de objetos estudantes e eu estou transformando essa lista de objetos estudantes em uma lista de estudante response DTO. Então, toda a estrutura de DTO que nós fizemos aqui, ela já está pronta. Agora basta o quê? Basta a gente criar o controle da nossa aplicação e utilizar esse estudante mapper aqui para que quando nós recebemos, por exemplo, um objeto que vem DTO que vem do cliente, nós possamos pegar esse objeto que vem do cliente, por exemplo, neste caso aqui, o objeto cliente create DTO que vem do cliente,
transformar numa entidade e mandar essa entidade para salvar no banco de dados. Quando o cliente solicitar um objeto do tipo DTO, ou melhor, solicitar um objeto da nossa aplicação, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse objeto do banco de dados, por exemplo, transferir para esse método aqui, e a gente vai pegar essa entidade, esse objeto, transformar num DTO e retornar para o cliente. Quando o cliente solicitar a lista de todos os estudantes que estão no banco de dados, nós vamos ir até o banco de dados, buscar essa lista de estudantes e transferir para esse método aqui. E esse método vai fazer o quê? Ele vai transformar essa lista de estudante que é do tipo entidade em uma lista de estudante DTO, para que nós possamos retornar para o cliente. Então, agora nós vamos voltar para a nossa apresentação para que nós possamos entender essa transformação de DTO para entidade e vice-versa. Então, aqui na nossa apresentação, observe que nós criamos um estudante create DTO. Esse estudante create DTO, ele vai ser enviado via aplicação cliente, que pode vir de um HTML ou de um JSON, e nós vamos mapeá-lo para uma entidade estudante, que é esse método que nós criamos aqui, ó. Nós vamos pegar o cliente DTO e mapear para uma entidade estudante. Quando nós vamos responder alguma coisa para o cliente, nós vamos fazer o papel inverso. Nós vamos pegar o estudante entidade e mapeá-lo para o estudante response DTO. Então, é esse método aqui que nós implementamos, ó, pegando a entidade e retornando um objeto do tipo estudante DTO. Então, basicamente, esse mapeamento, essa camada de DTO que nós implementamos na nossa aplicação, tem a responsabilidade de pegar um objeto e mapeá-lo para uma entidade, que é um objeto DTO, que está respeitando o padrão Data Transfer Object. E fazer o papel inverso, pegar um objeto do tipo entidade e transferir ele para um objeto do tipo DTO, para que essa resposta seja dada para o cliente. Então, era isso que eu queria mostrar na aula de hoje e até a próxima aula.